Olá, seja bem-vindo ao 7º episódio do podcast O Campo Chama, o podcast oficial da Copérgia. E hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre a força do relacionamento dentro de uma cooperativa, como o senso de pertencimento transforma histórias, famílias e comunidade. Mas antes de a gente apresentar o nosso entrevistado, vamos destacar os nossos patrocinadores. Singenta, NK Sementes, Fecoagro, Iara, BASF, Corteva Pastagem, FIDA e Niorg. Muito obrigado a todas essas empresas por acreditarem, participarem com a gente neste projeto. E hoje estamos recebendo, neste episódio, o diretor de Relacionamento e Grãos da Copérgia, Vinícius Sequinel de Moraes. Olá, Vinícius, seja bem-vindo ao nosso podcast e, de primeira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pela oportunidade, assisti todos os episódios anteriores, fico muito feliz de poder participar, de contribuir. Espero que a conversa seja bacana. Legal, então vamos lá. Vinícius, conta pra gente, então, brevemente, sobre o Vinícius, sua trajetória na cooperativa e no cooperativismo. Então, eu já tenho uma história, meus cabelos entregam, uma história um pouco longa, né? Eu entrei na cooperativa em 93, com 16 anos de idade. Fiquei por 4 anos e meio na filial de Praia Grande. Saí, tive uma outra aventura numa outra empresa, né, fora. Tive que sair para ver que a cooperativa era um lugar bom, melhor, né? Certo. E aí voltei em 98 para estar até hoje, né, nesse segunda passagem, né? Em 2001 eu vim morar em Jacinto Machado, vim trabalhar aqui na parte de compras de insumos. E aí destaco que a minha formação na época eu era advogado e vim ser comprador de insumos, função de um agrônomo, mas porque a minha vocação era fazer agronomia, não pude fazer por questões particulares, né? Por falta de oportunidade na época, mas enfim. O mundo é assim, né? Às vezes é escrito por linhas meio tortas, mas... Sim. E aí, em 2000, eu vim para Jacinto, vim para cá, trabalhar na administração, na parte de compras de insumos. Passei também por outros segmentos, passei pela parte de crédito também, fiz jurídico, né? Estive na área corporativa. E aí, hoje eu estou na parte de grãos, relacionamento com o cooperado, né? O que deu uma bagagem bastante grande, porque nessa trajetória toda, a gente pôde conhecer muita gente. Como eu vim de Praia Grande, trabalhei em Jacinto, ajudei a, digamos que, iniciar nossa unidade do Rio Grande do Sul, também conheci os associados de lá. Sim. Então a gente tem bastante amigos, né, bastante parceiros e essa história toda já gerou boas resenhas, né, e boas conversas também. Legal. Tu é uma pessoa, como tu falou, né, Vinícius, passou por diversas áreas, né? Hoje tu tá como diretor de Relacionamento e Grãos, para o pessoal entender, tu pega o carro e tá na estrada, é isso, né? Tu conhece muito todos os nossos associados e tu tá no trecho que a gente fala, é isso, né? Então, Aline, eu acho que assim, né? É impossível falar de cooperativa e de cooperativismo sem falar de relacionamento. Sim. Né? E, de certa forma, né? Por mais que a gente tenha hoje toda uma gama de plataformas digitais, de formas de conectividade digital, né? Sim. Ainda existe, né? Especialmente por parte do produtor rural, ele ainda dá muita importância para isso. Né, pro relacionamento, tá pro perto, conversar, né? Pro olho no olho, né? Legal. E isso eu acho que sempre foi uma das diferenças, os diferenciais da Copérgia, sobretudo no aspecto do crescimento dela. A gente cresceu muito olhando no olho, conversando, ouvindo opinião, ouvindo até quem discordasse, porque faz parte do processo, né? E tentando fazer uma cooperativa que atendesse mais os anseios do cooperado, né? Acho que isso foi um grande diferencial. E aí, é óbvio que em tempos atuais sempre é mais delicado, porque a gente está vivendo uma fase de adaptação, né? Então, de certa forma, poderia dizer que é uma volta à origem, né? Porque eu estava numa função mais preso, voltei para o campo, mas é isso mesmo, é a campo, E não é só o relacionamento com o associado, né? Mas também com a própria equipe de trabalho, dando suporte, tentando ajudar eles. Legal. E assim, quando falamos, Vinícius, em cooperativismo, falamos de pessoas, como estava falando, né? Como você define de forma simples o que é o cooperativismo e qual a essência que sustenta esse modelo? Então, eu acho que assim, ó, sempre que me perguntam o que é uma cooperativa, eu gosto de provocar, né, a reflexão sobre a diferença do que é uma cooperativa para uma empresa privada, né? Sim. E aí tem as diferenças, digamos que conceituais, né, que falam, olha, uma empresa convencional é uma empresa de capital, nós somos uma empresa de pessoas, né? Nós somos uma empresa em que o que manda não é o voto, o poder econômico, mas sim cada CPF tem o seu voto, né? E eu acho que o cooperativismo é uma cultura, né? Um modelo econômico, por que não dizer assim, que privilegia quem trabalha e quem produz,
porque a distribuição de sobras ela é proporcional ao esforço de cada um, mas ao mesmo tempo ela se torna mais justa porque ela traz oportunidade para que os pequenos também possam se juntar, crescer, né? E aí, né, essa frase eu já ouvi algumas vezes, né? Tem pessoas que falam, olha, a gente tem dois modelos econômicos no mundo, né? Que é o capitalismo e o socialismo, né? E aí, o capitalismo ele é muito bom em produzir riquezas, mas falha o distribuir, porque tem a pirâmide que tem uma base muito grande de pobres, com lá na ponta poucas pessoas com mais recursos, né? Mas em compensação, até hoje os modelos socialistas também nos sustentaram. Por quê? Porque só distribuir sem produzir, desculpa, uma hora acaba, né? E aí eu acho que o cooperativismo ele consegue fazer as duas coisas. Por isso que eu acho que é um modelo que funciona bem, que eu acredito muito. E Aline, basta você ver os municípios que têm cooperativas, né? O quanto são mais desenvolvidos, o quanto são melhores economicamente falando. Legal. Então, realmente, o que diferencia o cooperativismo de outros modelos é isso, né? A cooperação, tem toda essa diferença. Onde tem uma cooperativa, a gente vê na nossa região aqui, olha como é desenvolvida, olha como tem um diferencial, né? Santa Catarina é todo um diferencial também, né, Vinícius? Sim, e assim, né, Aline, a gente olha muito pelo lado econômico, né? Mas eu acho que tem um outro aspecto que é muito bacana, né? Assim, ó, em um mundo tão individualista, caminhando cada um para um lado, né? O cooperativismo é um modelo que preserva ainda, né? A importância do relacionamento, da conversa, da aproximação, da convivência, né? E eu acho que assim, se tu for ver e fazer um estudo antropológico, não precisa, né, estudar muito para entender que nós somos seres sociáveis, né? Nós somos seres que vivemos em comunidade desde os primórdios, né? E aí o cooperativismo, além da questão econômica, também mantém esse aspecto que, na minha opinião, é fundamental. Afinal de contas, assim, né? Nesse tempo que a gente fala tanto em habilidades, em conhecimentos técnicos, a parte de tecnologia, né? Falando agora um pouquinho de recursos humanos, né? Como está difícil de conseguir pessoas que tenham facilidade de se comunicar, de conversar, de interagir, né? Então, acho que o cooperativismo ele engrandece. Nós, enquanto colaboradores, somos privilegiados, porque a gente está num ambiente que também nos ajuda a melhorar esse aspecto. Com certeza, e como tu falou, a comunicação, né? E hoje em dia, cada vez mais tá difícil e eu acho que futuramente vai ficando cada vez mais difícil. Esses jovens já não estão mais querendo se comunicar muito, né? Já a rede social, as coisas são muito engessadas, né? E o cooperativismo faz isso. A gente tá numa cooperativa que a gente tá conversando, tá direto em cooperação, né? A gente tem ferramentas hoje, como eu falei, o próprio celular, o smartphone, Sim. né? Essa frase é velha, né? Aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E é verdade, né? Verdade. E nós, às vezes, também pecamos por esse aspecto, né? Mas, assim, eu acho que nada substitui a interação, o olho no olho e a conversa. E o cooperativismo também tem isso, né? E o cunho econômico, claro, eu acho que é o que move toda a máquina, né? Sim. E eu acho que dá para citar um terceiro aspecto, né? Eu acho que tem um terceiro aspecto que também é relevante, né? Que, além da questão econômica, da produção e geração e distribuição de riquezas, além da questão de nós ter também essa interação entre as pessoas, né? Eu acho que a gente também cultiva princípios democráticos, né? Em que nós também cultivamos um princípio em que, eu vivo num modelo em que eu tenho uma vontade própria, mas em que eu entendo que tem que existir uma vontade da maioria e que eu vou ter que acompanhar ela. Então, eu acho que assim, dá para ficar enumerando várias coisas, né? Mas talvez essas três são as principais, na minha opinião. Legal. E assim, o cooperativismo chegou no Brasil, ganhou força no estado, em Santa Catarina, né, por causa dessa união das pessoas, né, por acreditarem, né? Como essa história ajuda a entender o momento atual e a importância do relacionamento dentro da cooperativa como a Cooperja? Então, eu acho que quando a gente volta, né, na fundação das cooperativas, né, todas elas surgiram por necessidades em comum, né? Ou seja, pessoas com uma necessidade em comum que viram no modelo associativista em se unindo, né, uma solução conjunta para eles, né? Acho que esse cooperativismo moderno que a gente conhece, dos pioneiros de Rochdale, de 1844, que é a base do nosso cooperativismo, né? Ele é óbvio que é o alicerce, digamos que, no aspecto conceitual. Mas eu vou repetir o que eu falei antes, né? Eu acho que o ser humano não é o ser mais forte da Terra, né? Ele dominou o planeta porque, óbvio que talvez seja mais inteligente, mas porque trabalha em conjunto, né? E aí o cooperativismo ele mantém essa essência de fazer as pessoas trabalharem juntas, né? E essa necessidade individual de cada um, né, quando a gente tem um esforço conjunto presente, ele faz com que as soluções sejam mais simples, mais fáceis, com que haja mais, digamos que, facilidade para resolver, né?
Então, acho que o cooperativismo ele veio nessa questão de poder fazer com que pessoas com o mesmo problema ou com a mesma necessidade, através da união, né, pudessem, com um pouquinho de recurso cada um, ter uma solução conjunta completa, né? E aí, quando a gente fala da Copérgia, a gente percebe isso, né? Porque quando a gente vai lá para 69, ou um pouco antes, quando o Joaquim chegou aqui, os produtores não tinham nem onde depositar o grão deles. Sim. E aí, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Um pavilhão. Né? Se uniram, né? Se uniram, né? Então, acho que é isso. Acho que o cooperativismo promove isso. Certo. E na sua visão, assim, o que significa ter o senso de pertencimento dentro da cooperativa, da Copérgia, né? Como o cooperado percebe que aquilo também é dele, que a Copérgia é dele, né? Que a cooperativa é dele? Então, Aline, eu acho que esse é um grande desafio. Quando a gente vê as gerações que nós convivemos, porque assim, ó, como eu estou há 32 anos aqui, quase 33, né? Ininterruptos, é claro, não ininterruptos, perdão. É óbvio que eu já convivi com muitas gerações. Convivi, inclusive, com a geração dos fundadores. Com os filhos dos fundadores, já temos netos de fundadores e até bisnetos de fundadores que já estão trabalhando com a gente, né? E a gente percebe, assim, que aquele sentimento de necessidade, lá do começo, ele não existe mais. Essa geração atual está pegando tudo mais pronto. E aí, as cooperativas, além de promoverem a melhoria do associado que fundou elas, também promoveu a melhoria da comunidade. Sim. E aí balizou o mercado de outra forma, trouxe a concorrência a ter que fazer o mesmo que a cooperativa faz ou tentar ser melhor, né? E aí, às vezes, né, a gente percebe que muitas pessoas, quando pegam isso pronto e não viveram a dificuldade do passado, elas não têm o mesmo senso de pertencimento daquelas pessoas que fundaram, né? E aí a gente tenta, nós fizemos um vídeo, tu lembra dos vídeos dos fundadores lá, que eu me emociono quando assisto, né? A gente está tentando fazer isso, mostrar, olha, pessoal, será que dá para imaginar um cenário sem a cooperativa? Como é que seria, né? Então, assim, ó, pertencer, eu acho que nessas pré-assembleias, quem foi viu, né, que nós usamos o exemplo do casamento, né? Sim. O cooperativismo é um casamento. Vai ter hora boa, vai ter hora ruim, vai ter alegria, vai ter tristeza, mas não dá para desistir na primeira dificuldade. Não dá para largar no primeiro desafio. Pelo contrário, eu acho que assim, ó, o engajamento das pessoas é que vai promover que a gente faça as melhorias que a cooperativa precisa para que atenda aquilo que a pessoa talvez não está contente, né? Então esse senso de pertencimento é um grande desafio. Mas eu ainda vejo que a grande maioria dos nossos cooperados são sim, né, engajados, se sentem parte, e isso ainda nos deixa muito felizes. A maioria dos filhos já estão vendo, né, que o pai teve dificuldade, o avô que se criou tudo perto, né? Estão vindo essa geração também com um senso de pertencimento, talvez não tão igual, né, Vinícius, mas tá tendo, né? E assim, uma pergunta que eu ia te fazer também, como é que a Copérgia, né, é difícil, né, ter esse desafio, mas como é que a Copérgia tá caminhando para trazer esse associado, programas sociais, né? A gente tá fazendo bastante coisa, né? Então, voltando àquela comparação das empresas públicas e privada, né? Pública não, da privada com a cooperativa, né? Que ela também é privada. Quando eu falei que nós somos, então, uma empresa de pessoas, né? É óbvio que cuidar de pessoas para a gente é fundamental, né? E cuidar de pessoas não é só no sentido de proteger, mas de preparar, né? De dar conhecimento, de trazer desafios para as pessoas se melhorarem em relação a si mesmas, né? E aí nós temos várias situações, né? Nós temos a questão técnica do campo, né? Eu acho que isso é importante. Nosso pessoal de campo ajuda. O produtor produz mais, colhe mais, trabalha melhor o manejo, porque tem suporte de alguém ajudando. O CDC, o nosso campo é um exemplo disso, né? Exemplo. Quanta coisa a gente já testou aqui que veio para ajudar. Onde é que voou um drone pela primeira vez aqui no sul do estado? Na Copérgia, né? Então, assim, eu acho que isso são coisas importantes, né? E aí, quando a gente olha para os grupos, né, e para as necessidades que cada um tem, é óbvio que a lavoura é a mola mestra de tudo, mas eu tenho mulheres, eu tenho jovens, eu tenho pessoas que precisam de suporte. Por quê? De novo, né? Ninguém está ficando mais jovem. Quando a gente olha para o Vanir, que está há 35 anos, quando a gente olha para o próprio Carlos, né? Para o Vitinei, que tem 39 anos de Copérgia, para mim com 30 e poucos, enfim, nós temos um pessoal aí com bastante tempo de casa, né? E esse pessoal que está bastante tempo na cooperativa, ele vai ter que passar o bastão uma hora dessa, mais cedo, mais tarde, né? Então, acho que trazer o jovem para participar de programas, trazer a mulher para participar de programas, não é só para preparar elas e eles, mas também é para preparar
para a cooperativa, né? Para entender melhor esse universo, entender melhor como funciona, para que a gente possa ter sequência, né? E, sobretudo, não perder esse DNA que nos trouxe até aqui. Ter a sequência e ter alguém que nos defenda lá também na rua, né, Vinícius, né? O nosso cooperado entender o que é Cooperja, né? Porque às vezes muitos são associados, mas ou não tem tanto interesse de estar aqui dia a dia, vem, acerta as coisas, enfim. Mas ter esse interesse de... A gente vê muitas mulheres falando, nossa, agora que eu conheço bem a Cooperja, tive vários encontros, Cooperja da Manhã Mulheres, jovens, né? Vários, então, né, cada área, né, que vocês ministram as palestras ali, o pessoal conhece muito mais a fundo o que é, e daí tem a oportunidade lá na rua defender também, né? Saber, falar o certo, né? Então, Aline, é uma conversa bastante aberta, né? Eu acho que quem está nos ouvindo entende que é uma conversa com cada um, né? E assim, é óbvio que a cooperativa tem defeitos, é óbvio que a gente tem problemas, Sim. É óbvio que a gente tem coisas a melhorar e sempre vai ter, né? Mas aí tem duas coisas que são importantes. Primeiro, nós temos que ter canais abertos para ouvir, né? Só que as pessoas têm que procurar o canal certo. Muita coisa que roda na rua, às vezes, é baseado em grupos de WhatsApp, é baseado em conversas que se ouviu na rua, de boteco, né? E a gente fica muito feliz, tá? Quando as pessoas ouvem e vêm nos perguntar diretamente. Por quê? Porque ou a pessoa tem uma informação errada, ou então realmente ela tem razão, e nós precisamos saber para poder tentar corrigir. E aí, tem uma coisa também que a gente percebe, e esse tempo todo de casa me habilita a dizer isso, né? Cobram da Cooperja uma perfeição que nem todo lugar consegue ter, né? E eu não estou aqui usando como defesa para não melhorar, mas parece que não nos dão o direito de errar, né? E a gente não se aflige com isso, não se abate com isso. A gente tenta, pelo contrário, levantar a cabeça, fazer melhor, buscar soluções. Por quê? Porque a gente entende que aquele associado que critica, ele é importante também, né? Porque se essa crítica for construtiva e feita no ambiente correto, que são as pré-assembleias, que são os comitês educativos, que são nas filiais, que são com os gerentes, que são com a gente, com os diretores, com o presidente, com o vice, elas são muito, muito, muito importantes. Agora, se elas são feitas em outros grupos, em outros momentos, né, em que não são feitas para buscar correção, mas só para criticar, desculpa, elas não servem para nada. E Vinícius, existe alguma história que marcou você, um exemplo que ilustra como o cooperativismo mudou a vida de um associado, de uma família ou de uma comunidade? Aline, tem diversas. Assim, ó, eu acho que a história mais bacana que eu sei, que eu lembro, é uma história ampla que envolve vários personagens. Certo. Tá? Foi a ida da Cooperja para o Rio Grande do Sul. Verdade. Eu vou, às vezes, desculpa te interromper, claro, nas famílias, e eles falam muito que foi uma vitória, foi muito bom, assim, né? Várias famílias de lá contam, assim, que estavam em casa. E essa fala vai ser legal porque ela vai encaixar com a fala anterior, tá? Olha só. Nós fomos em 2002 receber arroz numa unidade alugada lá, né? Em 2004 a gente comprou o terreno e construiu a unidade própria lá e começou a receber arroz nos silos próprios, né? E nós chegamos lá trabalhando com a realidade daqui. Qual seja, recebendo arroz com 13 de umidade, lá era 12, né? Ou seja, 1 grau a menos que dá 1,3 a mais de desconto, 3,3%. Nós chegamos lá não cobrando secagem, que aqui lá se cobrava secagem de 6 a 8 até 10%. E nós chegamos lá ajudando a pagar frete, que não tinha ajuda nenhuma. Nós chegamos lá em que eles nos afirmavam, Lene. Eles nos falavam, olha, o arroz verde que eu mando para as indústrias particulares aqui quebra de 20% a 25%. Ponto. Para a Cooperja eu levo e que está quebrando de 10% a 12%. Certo? Então nós levamos nada mais, nada menos que 15% de diferença. Nossa. No produto, que a gente sabe que a margem de lucro é muito pequena, nesse ano é negativa, né? E agora, passados 20 anos, a gente percebe que esse brilho nos olhos não existe, né? Por quê? Porque as indústrias de lá tiveram que se adequar às mais próximas lá, certo? Mas eu pergunto, e se nós não estivéssemos lá? Estariam fazendo dessa forma, né? Então essas coisas, né, que mostram que as cooperativas, não só a Cooperja, sim. que elas têm esse papel, né? E eu acho que é isso que a gente pede para as pessoas, né? E aí, Aline, né, eu acho que a gente está vivendo um ano bem difícil, bem complicado, um ano delicado. Quem está me ouvindo sabe disso, especialmente quem planta arroz, né? Ninguém imaginava que nós teríamos um recuo de cotação tão grande, tão rápido, ou seja, um preço de 110, 120 reais vir para menos que 50 reais, para 50 reais, então é desafiador. Mas nesse ano de dificuldade, sabe quanta Cooperja mudou na forma de atuação?
Nada. A gente está procurando valorizar os parceiros, cultivando reciprocidade e ajudando. E a gente sabe de indústrias particulares que simplesmente viraram as costas. É isso aí. Né? Eu já escutei vários mesmo. Então, eu acho que essa é uma diferença do cooperativismo, né? Ou seja, quem faz parte, quem é dono, sabe que tem, além, né, de uma estrutura, né, de uma indústria para receber o arroz, mas tem um ambiente de segurança, de confiança. Legal. E assim, na prática, Vinícius, quais os principais impactos que o cooperativismo traz para a nossa economia, nossa região? Exemplo prático, né? Onde tem cooperativos que a gente falou, né? Tem um crescimento, né? Então, eu acho que assim, aqui em Jacinto Machado, né, que é a nossa matriz, né, eu acho que é onde a gente tem o maior número de negócios, onde tem mais diversificação, porque tem grãos, tem fruta, tem milho, tem loja, tem mercado, né? Por vários anos a gente respondeu por mais de 50% da arrecadação do município. Porque, além de tudo, nós trabalhamos de forma 100% formal, documentada. Certinho, né? Certinho, né? Ou seja, não sai caminhão da cooperativa com excesso de peso para estragar a estrada. Sim. Nós pagamos imposto de tudo que a gente vende e trabalha. E o imposto, em tese, gera melhoria social. Se bem investido e bem gasto, é o que mantém a nossa educação, nossa saúde, nossa segurança pública, né? Então, assim, eu acho que a cooperativa, além de fazer tudo de forma correta, né? Além de ter essa questão econômica de poder permitir que o pequeno se junte a um grupo maior, que tenha benefício, que tenha sobra, que tenha um ambiente mais justo, nós também somos muito corretos no aspecto tributário, né? Sim. Outro aspecto também, Aline, eu acho que a gente traz também a formação de pessoas, como a gente já falou da parte social, né? Acho que ninguém se preocupa tanto quanto nós em ter pessoas capacitadas, né? Porque assim, é meio antagônico, né? Quando a gente traz alguém aqui para um núcleo de mulheres, ou um grupo de jovens, ou mesmo um grupo de associados, e dá um treinamento para eles sobre liderança, sobre gestão, nós estamos formando massa crítica. Sim. Inclusive, estamos ensinando essas pessoas a saber nos cobrar melhor, né? Mas por que isso? Porque, assim, é isso que tem que ser feito. E se um dia isso não acontecer, tá errado, tá? Troquem as pessoas que estão aqui. Não faz sentido, porque isso não é o verdadeiro cooperativismo, tá? Cooperativismo não pode ter política partidária. Cooperativismo tem que ter democracia no sentido estrito da palavra, mas tem que ser, sobretudo, um ambiente em que prevaleça o mérito, em que prevaleça o trabalho, em que prevaleça a dedicação de cada um. É isso aí. E assim, né, o Vinícius, o cooperativismo também, se não fosse o cooperativismo, no caso, nossa Cooperja aqui, a ajudar, mantém as famílias no campo, né? A gente incentiva eles a continuar a ter tecnologia, porque eu acho que se não fosse a cooperativa na região, às vezes o agro, como tá nesse momento agora, o pessoal desistiria, não, eu vou porque a Cooperja tá comigo, né? Eu vou continuar, vai dar certo, tem essa esperança. Então, eu acho que o cooperativismo ajuda a fortalecer essas famílias também, né? A ter uma forma mais sustentável de vida, enfim, eu acho que o cooperativismo tá nisso também, né? Sem dúvida. E assim, eu acho que isso se prova, se demonstra em vários momentos, né? Acho que se demonstra no aspecto operacional de uma lavoura, da propriedade, do aspecto do apoio técnico, se comprova na hora da venda do produto, na entrega do grão, na compra do insumo, na atividade econômica, na segurança, porque, beleza, que segurança é essa? Exemplo assim, acho que o produtor que compra insumo da cooperativa tem segurança de estar comprando produtos corretos, Sim. com formulações certas, que não é falsificado, enfim. A gente sabe de coisas que acontecem no campo, né? Que de certa forma, infelizmente, acabam trazendo vítimas que são os produtores, né? E aí eu acho que assim, passa por outros momentos. Exemplo, a sobra da cooperativa, ela volta para o capital social do cooperado, né? Tem vários depoimentos de produtores que ao vir buscar o capital social aos 60 anos de idade ou aos 25 anos que eles podem pegar, 25 anos de cooperado, né? Que me disseram, tá? Olhando no olho, Vinícius, eu me arrependo. Eu levei grande parte da minha produção para fora esse tempo todo. Se eu tivesse trazido tudo para cá, eu teria muito mais valor para receber, né? Então, assim, eu acho que a gente também cria esse senso da preocupação do produtor. Exemplo, esse ano, nas pré-assembleias, de novo, a gente levou lá uma lâmina, lâmina coisa, nossa. Mais antiga, mas tudo certo. Eu entendi. Entreguei a minha idade agora. A gente levou um slide, né, mostrando sobre a importância do planejamento, né? Até o título era Planejar para Permanecer, né? Mostrando que o agro vive de ciclos, né? A gente teve ciclos de bons preços, que fez o produtor investir mais, o custo aumentou e agora, infelizmente, o excesso de oferta trouxe o ciclo ruim, né? Mas
Agora nós estamos no ajuste. O que é o ajuste? Vai ter redução de área, em tese, redução de oferta de grão, para lá na frente esse preço melhorar. Então, quem guardou, é óbvio que vai atravessar melhor a curva do que aquele que de repente não conseguiu guardar, né? E assim, de novo, né? Em tese, se a gente olhar só pelo aspecto comercial, o que interessa mais para a cooperativa ter resultado? O cara capitalizado ou o cara apertado? Em tese, o cara mais apertado te paga mais juro. Sim. E não é isso que a gente quer. Sabe por quê? Porque nós somos a soma de várias propriedades. É muito mais interessante para a cooperativa ter os produtores organizados, mesmo que eles nos cobrem mais, mesmo que nos apertem mais na hora da compra, né? Porque para nós poder dar segurança para o cooperado, nós também precisamos que o cooperado nos dê segurança. Legal. E em seguida a gente vai continuar com esse assunto super bacana, falando sobre o cooperativismo, a importância. Mas antes, vamos ao oferecimento da empresa Corteva Pastagem. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. E voltamos com o nosso convidado, falando, né, sobre o cooperativismo, essa conversa inspiradora. Vinícius, como é que o cooperado pode fortalecer a cooperativa? Então, de várias formas, né? Eu acho que assim, né, Aline, existe o aspecto da questão da participação. Acho que ele tem que participar dos eventos da cooperativa, da pré-assembleia, da Assembleia Geral. Acho que ele fortalece com a presença dele, né? Mas a gente sabe que o que move o mundo é o dinheiro. O que move a cooperativa também é a parte econômica, né? E aí na parte econômica é operando com a cooperativa. Quando o associado entra na cooperativa, ele tem direitos e tem deveres, né? E dentro dos deveres dele, tem o dever de operar com a cooperativa, né? Afinal de contas, a gente se estrutura, né, para poder, pensando no volume de grão que vai entrar, no volume de vendas que vão acontecer, e tudo isso acaba dimensionando o tamanho de equipe, dimensionando estrutura física, né? E se o cooperado não faz a parte dele, isso nos tira a competitividade, né? E assim, eu acho que a gente vem num processo de crescimento para buscar atender melhor, né? Eu sei que existe muito, a gente ouve isso na rua, né? Mas a cooperativa cresceu bastante, abriu tantas filiais e tal. Bom, é assim, só para ter uma ideia de um número, em 2098, nós tínhamos 10 cooperativas de arroz em Santa Catarina. Hoje são 5. Ou seja, as que não buscaram crescer, sumiram, né? Então não é uma questão de vontade, é necessidade. Basta você ver isso em outros segmentos também, né? Basta ir qualquer segmento industrial, do agronegócio, que tu percebe. A própria realidade fundiária da região. Eu sou filho de agricultores e meu pai vivia com 4 hectares de terra, 5 hectares de terra, né? E plantava arroz nessa área. Hoje, o produtor sabe que não viabiliza mais plantar arroz de 5 hectares, ele também teve que crescer, né? Então, eu acho que assim, essa máxima de que a cooperativa está crescendo e o cooperado não, ela não é verdadeira. Por quê? Porque se a cooperativa está crescendo e ele é o dono, ele está crescendo junto, né? E isso que a gente quer que eles entendam e que nos procurem para a gente poder conversar e explicar e tentar buscar melhorias, né? Teve uma palestra que a gente assistiu no dia da formatura das mulheres e que teve uma palestrante que falou, olha, tu não vê um padeiro comprando pão na padaria do vizinho, né? Então, por que o cara está comprando fora, né? Então assim, mas é o preço, mas aí, será que a gente só tem preço ruim o tempo todo? Sim. Ou às vezes, em uma vez que a gente não tem, já nós somos julgados de careiro. E depois tem a teoria dos 3 chapéus também, né? Que a gente está cansado de ouvir falar, mas vale a pena repetir. O associado, ele tem 3 papéis na cooperativa. Ele é o dono, então como dono, ele é o proprietário, ele tem que ajudar a cuidar da gestão, ele tem que ser o fiscal, tem que ser os nossos olhos, tem que ficar cuidando dos nossos colaboradores, trazendo as situações para a gente, vindo em quem tem que vir, né? Como fornecedor, ele traz o grão para a cooperativa, traz a fruta, e aí é óbvio que ele quer o melhor preço possível no grão dele. E como cliente, ele compra na cooperativa, adquire insumos, mercadorias, ração, e ele quer o melhor preço. Só que não dá para caber no mesmo espaço, né? Eu vender mais barato, pagar mais caro e dar um maior lucro, né? A maior sobra, né? E aí a gente pede sempre que analisem nós pela média, né?
E aí vem a pergunta, né? A quem interessa que ela não seja forte? É o cooperado? Ou é aqueles aos quais talvez a cooperativa, a existência dela não seja interessante? Então é importante essa reflexão. Verdade, Vinícius. E assim, né, falando de cooperativismo, dessa importância, né, o cooperado, né, esse senso de pertencimento, né? Então, saber que é dele, saber que a cooperativa cresce tanto junto com as comunidades onde ela tá, né? Todos os municípios que a gente tá, vê que o município tem um crescimento, o município quer uma cooperativa, né? A gente é sempre muito bem recebido em todos, onde a gente já inaugurou lojas, né, e mercados, enfim. Então, a gente quer cada vez mais em nossos cursos, nossos encontros sociais, né, que o social nosso faz. Então, esse senso de pertencimento, o associado, nosso cooperado entender, né, que a cooperativa, como tu falou, não é isso de tá crescendo bastante, porque às vezes a gente vai em casas de alguns cooperados, meu Deus, tá crescendo demais, eles vieram lá da época, né, do Joaquim, época, né, que era pequenininha, mas como tu disse, a gente tem que acompanhar, tem que diversificar, né, o associado tem que, olha que tantos associados já diversificaram, o arroz tá ruim, mas tem associado com banana, com maracujá, então acho que a Copérgia já fez parte disso, né, Vinícius? Fez parte, Aline. E assim, ó, eu acho que é bacana também a gente falar assim, ó, acho que nem muito ao norte, nem muito ao sul, né? Assim como eu também conclamo que ele tem que participar e que explico por que a gente tem que crescer, eu não acho que ele está errado em querer que nós cuidemos do nosso quintal. Sim. Né? Que nós demos atenção para aqueles que são a essência da cooperativa, né? E eu acho que a gente deu um passo nesse sentido. Quando a direção criou essa área e me convidaram para fazer parte da parte de relacionamento, acho que foi nesse sentido, né? De mostrar que sim, a gente está aberto, a gente quer conversar, a gente quer ouvir. Só que assim, às vezes, eu não vou dar conta nós não vamos dar conta de ir em todo mundo. Então eu peço, nos procurem. Acho que quem conhece a gente sabe que a gente é acessível, né? Acho que, Aline, alguns valores são fundamentais para a cooperativa, né? Dentre eles, né? Acho que eu já falei em segurança, falei em confiança, mas humildade, né? Acho que a humildade ela é um valor que é inerente ao bom cooperativismo, tá? Em que sentido? Nós temos que ser humildes, né, para entender que dentro desse processo nós somos engrenagens, né? Nas pré-assembleias que eu apresentei, eu falei do patrimônio da cooperativa, né? E aí o patrimônio eu dividi ele em alguns grupos, né? E eu acho que não dá para negar que o principal é o cooperado, né? Mas também tem os colaboradores que são importantes. A máquina não anda sem eles, né? Temos as marcas, temos a estrutura física que é necessária, né? Mas assim, eu acho que como sociedade de pessoas, de novo, né? Valorizar as pessoas é fundamental, né? Então, nosso crescimento tem que ser organizado. A gente tem que crescer sim, mas nós não podemos deixar de atender bem, né? Porque a gente foi para algum lugar, né? E aí, se existem críticas nesse sentido, se nós estamos errando, nós precisamos saber, né? Precisamos saber, porque assim, ó, Aline, enquanto colaborador, enquanto diretor que sou, eu não me acho insubstituível. Muito pelo contrário, nenhum de nós somos. Eu acho que a gente tem que ter humildade de saber ouvir, de reconhecer quando a gente tem que mudar, melhorar, e, sobretudo, tomar as atitudes para isso, né? Agradar todo mundo? Impossível, né? Mas a maioria, sim, porque esse é o nosso objetivo. E Vinícius, para o pessoal entender, né, como é que é a relação econômica da Copérgia com o cooperado? Como é que a gente pode explicar isso? Então, assim, ó, eu acho que dá para nós fazer uma comparação com a cooperativa de crédito. Certo. Né? O que é a cooperativa de crédito? Nós temos um grupo de produtores que tem dinheiro para poder aplicar e guardar, e tem outras pessoas que precisam tomar emprestado. Cabe a ela o quê? Cabe a ela captar, repassar com garantias e segurança para que haja resultado para poder remunerar e assim por diante, né? E na cooperativa, na agropecuária, que é a nossa, não é diferente, né? Em que sentido, né? Eu acho que assim, a gente tem uma geração de valor, que é o faturamento que é através da venda dos nossos produtos, né? E esse valor, ele tem uma distribuição que precisa ser feita. Ele tem que pagar a matéria-prima, que é o que o nosso associado fornece para a gente, tem que pagar as despesas operacionais, né? E ele tem que pagar a sobra que vai gerar, né? E aí toda vez que o associado de repente compra fora ou leva para fora, esse fluxo fica interrompido e fica prejudicado, né? Então, para fortalecer a cooperativa, esse fluxo tem que ser dentro dela. Ou seja, a produção chegando aqui, nós beneficiando, produzindo, porque senão assim, ó, lembra que eu falei na outra questão lá, que eu tenho uma estrutura aqui esperando para trabalhar? Se essa estrutura não estiver otimizada, eu vou ter um custo fixo mais alto, proporcionalmente ao que eu posso ter. A minha eficiência operacional cai,
E isso vai refletir sobre a menor. Então é um ciclo virtuoso. O que é ciclo virtuoso, né? É o cooperado trazer a produção, nós vender, para que isso, comprar o insumo dele com a gente, comprar o que ele precisa com a cooperativa, para que esse dinheiro circule internamente. Por quê? Porque quanto mais circular, mais rende sobras, né? E quanto mais sobras, mais ele tem dinheiro no final. Legal. E Vinícius, agora vamos trazer os números de Santa Catarina, né? A gente é um estado tão cooperativista, né? Para o pessoal que está nos assistindo entender, né? Por que essa cultura é tão forte aqui no estado. Então, Santa Catarina é um estado pequeno, nós temos menos que 2% da área do Brasil inteiro, né? E somos o maior produtor em várias coisas, né? Em carnes de aves, suínos, exportadores também e assim por diante, né? Arroz, somos o segundo maior produtor do Brasil. E a gente tem um dos cooperativismos mais fortes do Brasil. Para ter uma ideia, hoje mais da metade da nossa população é associada a alguma cooperativa. Seja ela de infraestrutura, de crédito, agropecuária, né? Isso mostra a nossa vocação. E aí eu te diria assim, ó, se eu fosse tentar dizer o porquê, eu acho que assim, ó, tem alguns fatores, né? Talvez o principal fator é a nossa colonização. Nós fomos colonizados por europeus que vieram para cá, vieram muitos passando fome na Itália, na Europa como um todo, né? E aí aqui eles se estabeleceram e entenderam a importância de se associar naquela velha história de problemas em comum, soluções conjuntas, é muito mais fácil, né? Segundo aspecto, eu acho que assim, a nossa realidade fundiária, né? Nós temos uma realidade fundiária de pequenos produtores, em que a cooperativa cai muito bem nesse modelo. É muito mais fácil juntar pequenos produtores do que grandes produtores, que se acham autossuficientes, né? E um terceiro aspecto, eu acho que é cultural, né? Eu acho que esses dois fatores geraram essa cultura, né? De nós trabalhar juntos. E tu pode perceber assim, ó. Eu acho que quando, fugindo da cooperativa e olhando o aspecto cultural das comunidades, né? Nós ainda temos muitas festas comunitárias. E isso tudo eu acho que é do nosso DNA, né? E eu acho que a cooperativa casa muito bem com isso. Legal, a pessoa se aproxima, né? Exatamente. Tem ainda os final de semana, que tem as festas da comunidade, a pessoa se aproxima bastante. Bem legal, tem toda uma conversa, né? Exatamente. Falou, e a cooperativa entra mesmo. E assim, Vinícius, como é que você olha para os próximos anos? Como é que tu imagina que vai ser o futuro do cooperativismo, do Brasil, especialmente na agricultura? Então, Aline, o futuro é sempre algo muito incerto, né? Eu acho que a gente tem vários fatores que entram nessa prospecção do que vai ser, né? São os fatores geracionais, são os fatores econômicos, são os fatores até familiares, né? Famílias com menos filhos, são os fatores da própria questão da mecanização, que traz uma forma de trabalho diferente. Enfim, o que eu acho, né? Eu particularmente vejo, né, que os pilares do cooperativismo são muito fortes, né? Eu não vejo que esse modelo vai mudar. Eu acho que ele vai continuar existindo, né? Acho que ele continua se fortalecendo, né? Eu vejo que anos de crise continuarão vindo, como esses, né? E esses anos, eles trazem a demonstração de que ninguém sozinho vai muito longe, né? Em que é importante, sim, a ajuda mútua, a participação, o conjunto e a soma de esforços, né? Tomara que não venham crises como essa, desse porte, tomara mesmo, porque sofremos juntos. Está sendo muito difícil trabalhar num ano como esse, né? Mas eu vejo assim, que ainda essa necessidade de união, ou esse modelo de trabalhar em conjunto, ele vai sustentar. Porque a gente percebe, né? A gente enaltece bastante, né? Os aspectos negativos, né? Mas quando a gente vai fazer uma prospecção, analisar o nosso quadro de cooperados e analisar os filhos deles, a gente percebe que ainda tem uma boa parte e a maioria com esses mesmos princípios que vieram dos fundadores, né? Valor da família, valor do trabalho em conjunto, né? A importância de participar. As comunidades se sustentam até hoje, né? Então eu vejo um futuro que sim, que é desafiador, né? Mas que o cooperativismo ainda vai ser um modelo muito importante, muito bem-vindo, porque vai ser assim a solução para muitos dos problemas que existem e que vão existir. Todo mundo se unir para uma causa, né? Exatamente. Sonhar individualmente e realizar coletivamente, né? É isso aí, é a capa do livro. É isso aí. E assim, Vinícius, se pudesse resumir uma frase, o que o cooperativismo representa para o desenvolvimento das pessoas, da comunidade, qual seria a frase? Eu acho que cooperativismo são os laços, né? Que tornam possível que esses sonhos individuais se tornem projetos coletivos, né? Frase feita assim, agora, de improviso, né? Legal. Não, porque assim, né, Aline, eu acho que a gente
né? Eu sei que a gente volta muito ao passado às vezes, né? E isso parece que faz que seja excessivamente saudosista, né? Mas não é o intuito. Acho que o intuito é não esquecer da nossa origem, né? Mas assim, né? Eu acho que o próprio símbolo do cooperativismo antigamente era a corrente, né? Não se usa mais, mas a gente sabe que a corrente né? Que são elos. E aí, esses elos têm que trabalhar juntos, né? E aí não são só elos que têm que trabalhar juntos, mas tem que ser elos que têm que estar fortes. Porque se um elo arrebenta, a corrente estoura, né? Então acho que é isso, né? Juntos, a gente constrói mais, a gente aprende mais, a gente se torna pessoas melhores. Legal. E assim, Vinícius, pra gente encerrar nossa conversa, né? Pra quem ainda não faz parte de uma cooperativa, tem interesse, curiosidade, qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Então, Aline, eu sou associado de uma cooperativa de crédito, funcionário de uma cooperativa de produção, ou associado de uma cooperativa de energia, né? E assim como todos os sócios, né? Às vezes também eu esqueço, né? Dos benefícios que ela me traz, né? Eu também olho, tenho um olhar crítico, né? Mas, de novo, eu faço esse exercício de pensar como seria sem elas. Vamos falar da infraestrutura, né? É muito comum a gente ouvir teve um ciclone extratropical, derrubou postes e tem comunidades há uma semana sem energia, 10 dias sem energia elétrica. Tu ouve falar disso onde tem a cooperativa de eletricidade? Então, de novo... às vezes são horinhas, né? Então, de novo, eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Verdade. Como seria a realidade sem a cooperativa? Acho que é isso que eu provoco cada um que faça essa reflexão, né? Pode ser que alguns entendam que seria melhor, e eu não vou tirar esse direito de cada um entender a interpretação, né? Mas eu tenho, assim, a minha opinião é de que não, né? De que a cooperativa ela é importante, porque ela baliza, né? Ela traz segurança, né? Sobretudo em anos de dificuldade. Que legal. Vinícius, muito obrigado pela tua presença, né? Esperamos que esse assunto, né, tão importante sempre ajude nossos cooperados, clientes, no futuro, e futuros clientes, né, a entender um pouco mais sobre esse movimento apaixonante que quem entra no cooperativismo se apaixona, né? Eu digo assim também. E então, agora eu deixo o teu microfone para se agradecer, se despedir. Muito obrigada. Então, Aline, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Acho que falar desse assunto é sempre bacana, né? Acho que não sou dono de verdade nenhuma. Sim, claro. Falei da forma como eu penso, mas eu acho que assim, tô muito feliz por estar na área de relacionamento, porque assim, ó, gosto muito de pessoas. As pessoas sabem disso. Gosto de pessoas, gosto de tentar ajudar. E às vezes, assim, as pessoas perguntam, Vinícius, tanto tempo na cooperativa, né? Enfim, qual o segredo disso tudo, né? Eu tenho comigo uma tese que, assim, ó, eu acho que ninguém é obrigado a ter a solução para os problemas de todo mundo, né? Mas se eu puder, no mínimo, me interessar e dar minha contribuição, eu já estou ajudando a promover um mundo melhor, né? E é isso que a gente desafia e pede para o nosso pessoal e tenta treinar a nossa equipe para ser assim, né? Acho que a cooperativa tem que ser a casa do cooperado, né? E aí eu acho que ele tem que ser a nossa massa crítica, ele tem que ser o nosso... quem vem nos cobrar, mas também quem vem nos defender. Mas, sobretudo, ele tem que se sentir parte disso aqui. Ele tem que ter amor, né? E entender que, olha, eu faço parte de um sistema gigante, eu sou dono de uma cooperativa grande e eu tenho muito orgulho disso. E é isso que a gente gostaria que todo mundo tivesse, esse sentimento de orgulho, né? E de entender que todo dia a gente está construindo a cooperativa, tá? Se ela vai ser melhor, depende de cada um de nós. Nos procurem, estamos à disposição. Legal. Parabéns mesmo por falar com o coração, né, do teu trabalho. E você, gostou desse episódio? Gostou desse assunto? Então, né, você que nos assiste, compartilha esse episódio com os amigos, com a família, com os produtores, né, para que a gente leve esse assunto do cooperativismo, essa importância desse movimento para mais pessoas. E eu agradeço também a sua participação. Neste ano, né, desde já, eu já deixo aqui o meu Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos que nos assistiram até agora, né, e vão continuar nos assistindo nos próximos episódios. E agora, né, a gente vai deixar um tchauzinho e até o próximo episódio. Vamos dar tchau ali? Tchau, pessoal. Tchau! Muito obrigado.